Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, e finalmente a gente vai comentar a produção industrial que ficou bem baixa no mês de dezembro. Vamos explicar os principais pontos de fragilidade dessa produção industrial e o que está levando a esse cenário também. Outro aspecto que a gente vai tratar aqui é do aumento de recuperação judicial aqui no Brasil. O número de recuperações judiciais acabou aumentando em 2025 e isso tem muito a ver também com o cenário que a gente vai falar da indústria. Não quero dar muito spoiler, mas já adiantando para vocês, um assunto está conectado no outro. E falando em recuperação judicial, hoje a gente fala do Fictor para explicar um pouquinho o que aconteceu e por que esse é mais um capítulo, mais um fio na teia do Banco Master. Então, para não perder tempo, já vamos passar pela nossa agenda, para todo mundo ficar a par do que vai acontecer no dia, o que já aconteceu, quem fala, quem não fala, o que ainda tem para sair. E depois a gente fala do fechamento na sequência e já passa pelos nossos assuntos do dia. Vamos colocar aqui na tela, porque às 4 horas da manhã na Alemanha saíram as encomendas à indústria de dezembro. Às 7 horas da manhã na zona do euro foram as vendas no varejo que foram divulgadas também relativas a dezembro. E às 9 horas no Reino Unido teve decisão de política monetária. A zona do euro também decidiu sua taxa de juros, também teve decisão de política monetária por lá, às 10h15. Hoje é um dia de juros no radar, juros e emprego. E vocês vão ver por quê. Às 10h30 da manhã, teve os dados de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos da semana até dia 31 de janeiro, mas tem mais dado de emprego no radar lá nos Estados Unidos. Já vamos passar para a próxima página para o pessoal de casa acompanhar o que a gente tem ainda de dados para serem divulgados, porque lá ainda tem os dados de pedidos de auxílio continuados e outros aspectos de emprego também saem hoje nos Estados Unidos e são muito esperados, até porque com agora a manutenção dos juros nos Estados Unidos, a gente ainda tem uma dúvida do que vai acontecer nos próximos meses. Quais serão os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos? Será que vai continuar em queda ou será que vai ter mais uma pausa? Será que a queda volta já na próxima reunião ou essa pausa se estende? Então isso fica muito na discussão e os dados de emprego, assim como os dados de inflação e aquela inflação de gastos com consumo, acabam sendo insumos para a decisão dessa política monetária. Então fica todo mundo de olho quando a gente tem qualquer dado de emprego nos Estados Unidos e hoje não é diferente. Até porque a gente ainda tem o payroll para sair e esse dado é o mais aguardado de todos. O payroll ainda não sai agora, mas já está com grande expectativa por ele. Às 10h45, quem fala é a Christine Lagarde, ela participa de uma coletiva de imprensa sobre a decisão de juros. Então teve a decisão de política monetária da zona do euro, que nem nos Estados Unidos. Depois, o presidente da instituição vai a público e faz ali um comentário, sinaliza quase um resumo da reunião para falar dos principais pontos que foram discutidos em relação à decisão. Às 15 horas no Brasil sai a balança comercial mensal de janeiro, esse dado fica para depois, e às 4 horas quem decide os juros, quem traz a decisão de política monetária é o México com o Banxico, que eu sempre brinco aqui quando eu vejo, que não é o banco do Chico Sá, é o Banco do México, o Banco Central lá do México. Então hoje um dia de juros no radar, juros na centralidade e muita discussão em relação ao mercado de trabalho dos Estados Unidos. Esses devem ser os condutores do dia, principalmente lá fora. Afinal, a nossa decisão aqui já está dada e a gente vai falar um pouco dos efeitos dessa decisão de manutenção dos juros no patamar de 15%. Já trazendo para o fechamento de ontem foi um dia de correção e de uma correção mais dura aqui na nossa bolsa, foi um dia de uma correção forte, algo que a gente ainda não tinha visto dessa forma, nessa última esticada da Bolsa. A Bolsa ela deu uma boa esticada agora no começo do ano, teve muito recurso estrangeiro entrando aqui, mas chega num dado momento, chega num patamar
que começa a realização de ganhos. Esse é um movimento esperado e é um movimento até natural, porque dado um teto que é atingido, os investidores vão pensar, será que é melhor embolsar o lucro agora ou esperar mais um pouco para ver se os ativos continuam subindo? Nesse caso, os investidores decidiram, depois de altas consecutivas e vários recordes quebrados, essa realização, embolsar esse lucro dos ganhos. Então, ontem, um dia de correção, Ibovespa caiu 2,14 e teve o pior dia desse ano. Tudo bem que o ano ainda está começando, mas foi um dia muito ruim, inclusive no intradiário. No intradiário, né, durante o dia, durante a sessão, o Ibovespa acabou caindo 4,31. Na verdade, 4,31 ele tinha caído no pior dia. No pior dia que foi 5 de dezembro, até tinha anotado aqui. Ontem ele chegou perto dos 4% durante o dia. Inclusive, todo mundo acreditava que ia ser um dia tão ruim quanto esse desempenho da metade de dezembro, que a gente teve também uma realização de ganhos forte e toda uma incerteza ali em relação ao desempenho e à continuidade e sustentabilidade do desempenho da Bolsa. Quando a gente começa a ter essa queda mais intensa, eu até queria pegar o valor certinho aqui do intradiário. Vamos ver se eu encontro aqui. Mas foi em torno aí dos 4%. Chegou perto disso, mas não foi tão ruim como o dia 5 de dezembro, que foi até conhecido, né? Não sei se vocês lembram, o dia dessa saída da Bolsa foi o dia conhecido como Flávio Day. Foi o dia 16, que foi o dia que foi anunciado, na verdade foi dia 5, foi 16, não sei de onde aqui. Foi o dia do Flávio Day, e o Flávio Day, foi o dia que o Flávio anunciou a candidatura de presidente, passando por cima dos outros, passando por cima dos candidatos preferidos da Faria Lima, os candidatos que têm alinhamento com a agenda da Faria Lima, com a agenda do mercado financeiro, e aí foi uma queda generalizada na nossa Bolsa. Esse foi o pior dia do ano passado, em dezembro. Então a gente caminhava para ser um dia tão ruim quanto, mas não por motivos tão políticos no radar, embora tenha um motivo ali específico que eu já vou chegar. O desempenho então foi de 2,14 negativo, e o que salvou foi o finzinho do dia, porque como eu falei, a gente caminhava para um dia bem negativo, até para um aprofundamento dessa queda. O que salvou, quase nos 45 minutos do segundo tempo, foi a Vale. A Vale, ela deu uma esticada no fim da sessão, e essa esticada da Vale limitou a queda do Ibovespa, porque se a Vale tivesse ido junto e não tivesse mudado de direção, a queda ia ser mais profunda, ia ser mais intensa, e talvez a gente chegasse mais perto da metade de dezembro, quando o nosso Ibovespa teve dias ruins, refletindo esse cenário político que desagradou o mercado financeiro. O dólar, apesar de tudo isso, ficou estável, ficou bem perto do 0 a 0, andou de lado, ficou cotado a R$ 5,25, mas lá em Nova York a gente não teve cenário melhor, não foi um dia de queda tão profunda quanto a queda aqui na Bolsa, mas foi um dia de quedas também. O S&P caiu 0,5%, 0,51%, o Dow Jones conseguiu até ficar um pouquinho no positivo, quase lateralizado ali, mas ainda dando um fôlego, mas a Nasdaq, essa afundou, e pelo mesmo motivo que eu venho falando todos os dias anteriores. Como eu sempre brinco aqui, parece que é repeteco, parece que é dia da marmota, mas ontem foi mais um dia de desconfiança, incerteza e instabilidade no setor de tecnologia. A Nasdaq, que é uma bolsa que tem mais exposição à tecnologia, é uma bolsa das empresas de tecnologia, sofre mais nesse cenário. O S&P, por mais que tenha um subsetor de tecnologia, ele não é tão forte, tão presente quanto a Nasdaq, que é a bolsa conhecida por reunir essas empresas. Então a Nasdaq sofreu mais, Dow Jones sofre menos também com a sua exposição. Então essa foi a escadinha, né? O Dow Jones ficou bem perto do 0 a 0, o S&P 500 caindo 0,5% e a Nasdaq aprofundando as perdas, justamente nessa expectativa pelos balanços de tecnologia e, junto a isso, essa não só expectativa,
mas esse medo de frustração e a frustração que já aconteceu no passado, por exemplo, com a Microsoft e outros balanços que estão sendo divulgados e olhando muito para Sete Magníficas. Eu falo que Magnificent Seven não é só música do The Clash, o filme, também é o nome dado para as grandes empresas de tecnologia, para as 7 maiores. E outro ponto que pesou muito aqui no nosso Ibovespa, eu ia falar de mais 2 aspectos que levaram a Bolsa a cair nessa magnitude, não foi só realização de lucro. Teve muita realização de ganho, sim, mas ontem foram divulgados os números, os resultados do Santander. O Santander decepcionou com os seus números, os números não foram bem recebidos e isso acabou levando o setor financeiro em bloco para o negativo. Então, se cai o Santander por uma frustração com os balanços, ele leva junto com ele o Bradesco, ele leva junto com ele o Itaú, e foi o que aconteceu ontem. Na expectativa, pelos balanços que ainda não foram divulgados, se você tem um balanço do setor que não vai bem, as outras empresas do setor reagem negativamente. Então foi um dia muito ruim para o setor financeiro. O setor financeiro tem peso na Bolsa e isso derrubou a nossa Bolsa também, ajudou a aprofundar essas quedas. Outra coisa que ficou no radar, e aí não tanto afetando o dólar, mas tendo uma participação na queda da Bolsa e principalmente na alta dos juros futuros, que vocês não estão vendo aqui, mas vão ter que acreditar em mim, foi o fiscal. Voltou para o radar a questão do cenário fiscal. O mercado, sempre falo para vocês, é fiscalista, olha com uma lupa para essas questões fiscais e ontem uma série de aspectos voltaram à tona, aumentaram essa percepção de fiscal ruim que o mercado sempre tem. Aí volta, né, esse fantasma volta e some, depois ele assombra de novo. E ontem foi um desses dias. E a gente poderia falar, será que é por conta da aprovação ali, dos penduricalhos, dos super salários? Parte sim, parte estava até respondendo a isso. Mas pasmem vocês ou não, também teve o auxílio gás, que foi visto aí como uma medida de gasto em ano eleitoral, e aí trouxe toda a discussão de que vão aumentar os gastos no ano eleitoral. Tudo bem que normalmente gastos acontecem no ano eleitoral, mas mirar um benefício social como um problema fiscal e não dar o mesmo peso ou dar um peso maior para isso do que para as outras questões que foram colocadas ontem, eu acho uma coisa desmedida. Mas sim, o mercado reagiu às questões fiscais, como é muito fiscalista, acabou ajudando para esse cenário mais negativo na nossa Bolsa, mas principalmente no aumento dos juros futuros. Porque aí o que o mercado começa a falar? Se vai ter gasto fiscal, vai aumentar o risco do país, o país vai ficar mais endividado, então precisa de mais juros para isso, como se já não bastasse o patamar de juros que a gente tem hoje, né, que já é exorbitante. E falando em patamar de juros exorbitante que a gente tem hoje, vamos falar de produção industrial, que parece que não, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. Indústria nacional recua 1,2% em dezembro e fecha 2025 com alta de 0,6%. Praticamente zero, né? Andou de lado, ficou que nem um siri. A produção industrial passou o ano todo no mesmo lugar. Se a gente pensar 0,6%, não é uma alta relevante para a gente falar, nossa, que grande fôlego que está a nossa indústria brasileira. E ela vem sofrendo muito em consequência dessa taxa de juros alta. Eu já falei isso aqui uma série de vezes e vou repetir. Uma taxa de 15% básica de juros, que é a básica assim que você vai ganhar sem risco num país, porque é o título soberano que te paga 15%, acaba sufocando qualquer outra atividade urbana que a gente possa ter na nossa economia. O crédito fica caro e a gente vai ver daqui a pouco outro resultado disso. O custo da dívida fica caro, porque parte ali do capital, quando você tem o capital da empresa, o custo de capital da empresa, parte é capital próprio, capital dos sócios, que eles colocam ali. A outra parte pode ser o que a gente chama de capital de terceiros. O capital de terceiros tem um outro custo. O capital dos sócios também precisa ser remunerado. Mas o capital de terceiros tem um outro custo. Esse outro custo, qual que é? É o custo da dívida, da pessoa pegar, né, da empresa pegar esse dinheiro emprestado. Porque o capital não é dela, é de terceiros.
Então, essa participação desse capital de terceiros pesa mais e deixa o custo do capital total da empresa mais caro se a taxa de juros fica maior. Então, esse cenário, né, de custo de capital, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma comparação, quero criar um grande projeto na minha empresa, um novo projeto, vou ver a viabilidade financeira desse projeto, vamos ver se ele é viável ou não no nosso cenário atual. Aí você começa vendo o custo do capital daquele projeto. Se o custo do capital for maior do que o lucro que se espera para aquele projeto, ele não vai sair do papel, porque quem vai gastar mais para colocar o projeto em pé, se não acha que vai ganhar, não vai ter lucro. Então, nem sempre a comparação é só com a Selic. Poderia comparar com a Selic, mas, na verdade, a gente compara também com o custo do capital. E se o custo do capital está alto, porque a Selic é básica, é 15%, a empresa vai pegar essa dívida mais cara ainda. E isso vai encarecendo também essa possibilidade de tirar projetos do papel, de expandir a capacidade produtiva, de contratar mais pessoas, porque você expandiu a capacidade produtiva. Então, a gente começa a ver que fica caro expandir capacidade produtiva, fica caro investir em comparação não só com a Selic, mas a esse custo que tem tirar um projeto do papel. Então, o lucro tem que ser muito alto para valer a pena. Ponto 1. Ponto 2 é que se a gente tem uma Selic alta, o crédito também fica mais caro para as pessoas físicas. Se você for lá no banco, pode ser que você não tenha crédito disponível, porque o banco, a certas taxas, também pode preferir não emprestar, com medo da inadimplência, então ele restringe esse crédito, ou quando ele empresta a taxas enormes, altíssimas. E aí vai ficar caro para a pessoa ir lá pegar um crédito no banco, pegar um dinheiro emprestado. Isso também restringe a demanda pelo lado do crédito. Ela não consegue pegar crédito fácil. Outra coisa é que, diante da desaceleração econômica, projetos que começam a não sair do papel, pode ter alguma diminuição operacional na empresa, pessoas podem ficar desempregadas no meio do caminho. Pessoas desempregadas ou até com uma massa salarial menor. Massa salarial menor e crédito mais enxuto, o que a empresa vai olhar para frente e vai pensar? Não vai ter demanda para comprar o que eu produzi. E começa a botar o pé no freio, começa a puxar o freio de mão. Então, a decisão do investimento hoje, ela depende da expectativa da demanda para o futuro e precisa também de uma taxa de lucro que seja comparável não só à Selic, porque senão vale mais a pena sentar num título Selic, ou seja pelo menos maior também que o custo de capital, porque senão não tira o projeto do papel, não aumenta a capacidade. E a indústria está mostrando isso para a gente, que a gente está nesse cenário de olhar para frente e não ver uma demanda tão boa que valha investir e aumentar a capacidade produtiva hoje, e também não tem fôlego para bancar ali um aumento de investimento. E quando eu falo investimento, eu estou falando do lado produtivo da economia. Não estou falando de aplicação financeira, porque essa com 15% dá para rentista ganhar dinheiro a rodo. Agora vamos ver como é que fica, então, depois de toda essa introdução, de fato, a produção industrial de dezembro, que eu já falei que foi sofrida. Mas vamos lá colocar para o pessoal de casa acompanhar, porque em relação ao ano passado, a gente teve o aumento de 0,60, né, na verdade em relação nos 12 meses, né, fechando o ano. Em relação ao ano passado, em relação a dezembro de 24, a produção industrial também não tem fôlego, ficou em 0,4. E em relação a novembro, ela encolheu, andou para trás, recuou 1,20%. Então a gente começa a ver um cenário que os estoques estão sendo formados, o investimento está sumindo, a Selic está sufocando a produção industrial e a produção industrial está mostrando as garras da Selic, colocando aqui o seu efeito nesse desempenho e nesse resultado. Vamos passar já para o próximo gráfico, porque senão não chego até a recuperação judicial, então vamos passar aqui para mostrar, né, que essa trajetória da produção industrial vem caindo aí durante o ano todo. Ela sai de um patamar de 2,9 no acumulado em 12 meses, e aí a gente começa a ter meses mais negativos do que positivos, e não só isso, menores do que os observados no ano anterior. Quando a gente substitui um pelo outro no gráfico, que são esses numerozinhos que vocês estão vendo aqui, poucas vezes no ano a produção industrial ficou positiva ali em março, 1,7,
e em agosto 0,7. De resto, ela ficou zerada ou ela foi negativa. Um ano muito ruim para a indústria. Um ano, como eu falei, show de horror está a nossa indústria. E ela, quando ela atinge ali os basicamente 2,6, 7, ela vem derrocada para baixo, até chegar em 0,6 no acumulado em 12 meses, mostrando que a indústria não está se sustentando em pé. Ela fica só andando de lado. E quando a gente olha os setores da indústria, os ramos industriais, com desempenho tanto em 12 meses quanto nesse mês, a gente vai ver justamente esse reflexo que eu estava explicando antes de mostrar os gráficos para vocês. Vou colocar na tela e vou explicar. Por exemplo, metalurgia, que está lá embaixo, né, no meio para baixo da tabela. Metalurgia caiu no mês 5,4. A produção industrial dos bens de metalurgia caiu 5,4. É uma produção que teve queda bem brusca aqui. No ano, em 12 meses, na verdade, isso fica em 1,6 depois dessa queda, mostrando essa perda também de fôlego. Uma produção de metalurgia que cai desse jeito está sinalizando o que para a gente? Que tem menos demanda de investimento também, porque a metalurgia ela é quase um termômetro desses novos projetos, dessa expansão da capacidade produtiva, da parte de investimentos mesmo de uma economia. E isso traz um sinal de alerta enorme para a gente. Está caindo a produção no ramo da metalurgia. Isso mostra que sim, aqueles projetos, aqueles investimentos, aquele aumento de capacidade produtiva está com um baita de um pé no freio aí, com o freio de mão puxado. Outra coisa que caiu muito e acende alerta, máquinas e equipamentos. A produção industrial que produz ali máquinas e equipamentos para outras indústrias, para outros setores. Caiu 4,6 esse mês. Ainda que os 12 meses esteja positivo em 5, aqui a gente já tem um grande estrago acontecendo em máquinas e equipamentos. Outro alerta acendido. Quando a gente olha, de fato, a produção industrial, o único ramo que ficou um pouco mais positivo foi a indústria extrativa. De resto, foi todo mundo para baixo. A indústria geral caindo, os móveis caindo também, 5,4, bem dependentes de crédito. A produção de veículos no Brasil caindo 8,7, chegando a um acumulado quase zerado. Então, praticamente recuamos o ano todo nesse mês. Perdemos aí todo o fôlego e no acumulado fomos para 0,2 aqui. Então, é uma outra produção que depende do crédito, porque ninguém vai formar estoque de veículo. Se não vendem os veículos lá na frente, a produção para trás. Se você espera que não vai vender móvel, se você espera que não vai vender máquinas, se você espera que não vai ter demanda para metalurgia, se você espera que não vai vender veículo no futuro, você para a produção hoje. Então, isso é um reflexo triste da nossa taxa Selic, principalmente quando a gente olha esses setores mais dependentes e mais sensíveis do crédito e esses setores também que são sinais da nossa atividade econômica. Vamos ver as grandes categorias também, porque a realidade não está boa por lá. As grandes categorias mostram os bens de capitais, que são os bens que produzem outros bens, em uma situação bem delicada, também reiterando o que a gente falou até agora. Então vamos colocar aqui na tela as grandes categorias, porque os bens de capital caíram 8,3% no mês e já vão para um acumulado em 12 meses de 1,5% de queda. Os bens intermediários ainda têm um pequeno fôlego em 12 meses, mas caíram em dezembro. Bens de consumo, que são até aqueles menos duráveis, são os bens até de menos valor, caíram no mês, mas ainda tem um fôlego no ano, nos 12 meses de 2,5%. E os semiduráveis e não duráveis, 0,7% de queda e 1,7% nos 12 meses. Agora, os bens de consumo duráveis, que são bens que a gente consome, os bens de capitais, são os bens de capital, são os bens que a indústria consome, o que mostra um sinal de alerta de bens que produzem outros bens, numa situação muito difícil, já colocando que a produção industrial não deve ter um futuro tão bom. Mas os bens de consumo duráveis são os que a gente consome. E esses também estão numa situação ruim, caíram 4,4% em dezembro, o acumulado em 2,5%. Mas aqui a gente vê também uma dependência de crédito, porque são os bens que dependem mais do crédito, porque eles são mais caros. A gente está falando de geladeira, a gente está falando de bens de consumo que duram mesmo, não são os não duráveis, que normalmente têm menos valor agregado, são os que a gente consome no dia a dia.
Os duráveis são o que a gente consome por um período. E isso traz esse retrato de já estoque se formando, de pé no freio, de custo de capital caro, de não tirar esses novos projetos do papel. E a realidade da indústria aponta para um cenário difícil para frente, porque os termômetros da expectativa futura e da indústria, metalurgia, bens de capital, as máquinas e equipamentos também não apontam para uma direção boa. Apontam para uma indústria que colocou mesmo o pé no freio e deve continuar assim por um tempo, porque se estivesse aquecendo, esses bens já estariam com a produção maior. E o número de recuperações judiciais de 2025 acabam reforçando o que a gente falou até agora, porque 2025 foi um ano de muitas recuperações judiciais, as empresas pedindo socorro e tentando congelar ali as dívidas dos seus credores. É esse processo que acontece na recuperação judicial. Quando você entra em recuperação judicial, o que você tinha de dívida para trás é congelado, isso vai ser negociado ao longo do tempo, e para as novas dívidas você usa o seu dinheiro ali mais de giro, mais do dia a dia, mas as antigas você congela e vai fazer um plano para pagar. Em 2025 foi um ano recorde de recuperação judicial e a causa disso é justamente o que a gente está falando até agora. É o custo de capital alto, é a alta da taxa Selic inviabilizando ali que as empresas consigam operar e também o custo da dívida aumentando muito, as empresas com dívidas impagáveis por conta da Selic mais alta. Então a gente vê que a Selic não só está mostrando seus efeitos, sim, na produção industrial, números concretos aqui, como também nesse pedido de socorro das empresas brasileiras, principalmente aí nesses pedidos de recuperação judicial. A gente tem até um gráfico para mostrar para vocês, vou colocar rapidinho porque o tempo do programa está acabando, mas só para vocês verem como esse número foi crescendo ao longo do tempo e chega numa situação aí de recorde no quarto trimestre de 2025, respondendo a essa taxa de juros que acaba sufocando, como sempre falo, o nosso crescimento, principalmente do setor urbano, da economia, do lado ali que depende mais da taxa de juros, que depende mais da demanda, depende mais da demanda interna, inclusive, porque se a gente pensar o agro, muitas vezes produz basicamente para fora. Então, que depende mais da nossa demanda Brasil e do nosso crédito. Os setores estão numa situação realmente muito ruim, e isso é só um reflexo, ambos aqui são reflexos da taxa de juros alta e pelo mesmo motivo. Custo de capital, dívida, dificuldade de sair ali do lugar, dificuldades trazidas principalmente pela taxa de juros, coisa que eu falo sempre aqui, mas é bom trazer alguns outros números para reforçar essa ideia. Quero convidar vocês, antes de jogar para os meus vizinhos de cima, a entrarem aqui em iclmercado.com.br, porque no dia 12 de fevereiro, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem uma super aula com o Gessé e com o Lindener. O Pacto da Impunidade é uma aula inaugural da nossa pós, da nossa turma de 2026 da pós do ICL, e essa aula a gente resolveu abrir para todo mundo que quiser assistir. A única coisa que a gente pede é que vocês se inscrevam em iclmercado.com.br para garantir o acesso e para receber o lembrete também lá no dia 12 de fevereiro. Agora sim, eu vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, porque o William De Luca e Guga Noblat já estão a postos. E hoje tem Guga Noblat no estúdio, hein? Hoje tá todo mundo aqui. Hoje teve Mano Borges, teve a Amanda, agora tem o Guga Noblat, teve a Juliana Dalpiva, também tá todo mundo presencial. E no rolê não vai ser diferente, só faltou alguém aqui comigo, né? Vamos pôr um holograma de alguém. Agora o Guga Noblat também vai estar no estúdio com o William De Luca, uma dupla que a gente também adora. E eu volto amanhã para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa, com as nossas vidas. E amanhã é sexta de arromba, hein? Então vem coisa boa por aí. Um beijão e até lá, pessoal. A contagem regressiva começou. Faltam apenas 7 dias para a aula magna, o Pacto da Impunidade, porque as elites nunca são punidas pelos crimes que elas cometem. É a aula de abertura da nossa pós em Teoria Crítica da Sociedade. Vai se preparando, tenho certeza que você nunca viu uma aula assim. No dia 12 de fevereiro,
às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza, sociólogo, vamos debater o Pacto da Impunidade. Por que o Brasil é assim? Venha conosco. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.